pessoal, tudo bem? Meu nome é Mara Regina, sou psicóloga clínica aqui no IBAC, sou professora também. E como eu havia prometido para vocês no mês passado, né? Hoje a gente vai falar um pouco, aproveitando a campanha do Novembro Azul, né? Em que se promove, que se estimula a prevenção do câncer de próstata. Nós vamos falar um pouco das questões masculinas, assim como eu falei no outro Outubro Rosa sobre as questões femininas. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os desafios masculinos, ou a masculinidade e a convivência familiar também, né? Esse tema é um tema assim de grande relevância, porque hoje nós temos grandes mudanças culturais, né, em relação ao trabalho, em relação à tecnologia e principalmente em relação às famílias. As famílias estão mudando e assim os papéis masculinos e femininos também estão mudando. Os papéis dos filhos também estão mudando. Então, nesse sentido, discutir um pouco, falar um pouco sobre masculinidade ou as masculinidades é algo assim essencial, né, para que a gente possa promover ou pelo menos começar a pensar em medidas para a saúde do homem, né, incluindo a saúde física, a saúde psicológica, né, que são, uma não está muito distante da outra, né. Então, nesse sentido, eu vou trazer algo parecido do que eu trouxe no outro vídeo, né, sobre as mulheres, na ideia de que, à medida em que o homem vai se desenvolvendo, né, desde o menino até a maturidade e velhice, ele é educado, ele sofre influências, né, e concepções são criadas, comportamentos são desenvolvidos, né, ao longo da vida dele, e que muitas vezes, dependendo da educação, impede que outros comportamentos sejam desenvolvidos, né? Então, se a gente puder começar então na infância, né, do menino, quando nasce o menino ou uma pessoa, né, que é do sexo masculino, ou que é macho, enfim, algumas ideias vão ser desenvolvidas, né? Alguns comportamentos são esperados. Então, a primeira coisa assim que acontece é uma luta, e eu digo nem busca, mas uma luta pela virilidade. Isso na medida em que ele tem que provar, e se espera dele que ele prove que ele seja homem. E nesse caso, homem aí é ser heterossexual. E que ele tenha potência suficiente para ter uma mulher ou várias mulheres, né? Então, isso é um aspecto que a gente vai ver que ao longo do desenvolvimento do homem pode trazer consequências que não são muito positivas em alguns momentos, né? Porque impede o desenvolvimento, por exemplo, da afetividade, da intimidade e de viver a sua sexualidade de acordo com o que ele acha que é bom, acha que é importante para ele, né? Então isso impede que ele seja um pouco mais livre, né? Um outro ponto que também, outra coisa que acontece é a ideia de que ele tem que ser forte. E é muito ligado também a essa questão da virilidade, né? Ele tem que ser forte, ele precisa dominar. E aí, quando há brigas, né, entre os pares, entre os colegas e tudo mais, ele geralmente tem que ganhar. Então, surge uma tendência à competição muito forte. E isso também impede, de certa forma, que haja um comportamento mais colaborativo ou até afetivo com outros homens. Isso distancia dos outros homens, né? E às vezes das mulheres, porque ele não consegue, muitas vezes, demonstrar fragilidade, vulnerabilidade, intimidade, que é algo tão importante nas relações sociais, nas relações afetivas, nas relações amorosas, né? Com o passar do tempo, e aí na adolescência isso é muito mais forte, é definido ali, né, e é cobrado dele todo um comportamento que a gente chama heteronormativo também. Então, que ele escolha uma menina para estar, ou várias meninas para ficar, né? E a ideia é que tenha muitas mulheres, que um homem que tem poucas mulheres ou nenhuma, ele realmente sofre muito, né? Se duvida da heterossexualidade dele, e inclusive, né, da sua própria identidade como homem.
Uma outra coisa que vai também acontecer é essa exigência da competição também no mercado de trabalho. E as profissões que normalmente são escolhidas, elas devem, ou a maioria das vezes, deve prover e deve, vamos dizer assim, prometer ao homem que ele vai ganhar muito dinheiro, ou dinheiro suficiente para prover uma família, ou para consumir, ou para ter um carro, bens. Então isso ainda é muito determinante, né? E no casamento ele traz essa ideia. Então o homem provedor que precisa manter a família, né, ou com o salário dele deve manter a maior parte das despesas, ainda é muito forte, né, quando no casamento. Porém, surgem outras questões, que é a nova conjugalidade, em que se exige maior equidade com a mulher. A mulher, nesse caso, ela vai precisar trabalhar fora, e aí ela vai ter menos tempo para cuidar das tarefas domésticas dos próprios filhos. E acaba sendo exigido do homem esse papel de que ele faça as tarefas domésticas e cuide mais dos filhos. Normalmente isso gera muito conflito entre os casais, né? Gera muito desconforto e pode levar às separações. O que está muito ligado também a esse novo papel também dele e da mulher é que a mulher ocupa espaços públicos agora, então ela fica fora de casa. Isso pode gerar no homem, isso também gera ciúme e insegurança, o que pode produzir um comportamento de super controle em relação ao comportamento das mulheres, né? De vigilância do celular, para onde ela vai, com quem ela conversa, com quem ela se relaciona nas redes sociais, né? E o que é um contexto, né, para a violência doméstica e para o feminicídio. A gente vê muito isso, né? As falas, os relatos dos homens dizendo que se ela não for dele, não vai ser mais de ninguém. Então isso são circunstâncias atuais que levam a conflitos, né? E que exige do homem hoje uma nova postura, uma masculinidade menos tradicional e um pouco mais moderna e contemporânea. Aí você pode me dizer, bem, mas assim, eu não sou assim, eu ajudo minha esposa, eu sou um cara que acha que as mulheres têm direitos iguais. Mas em menor ou maior grau, todos nós ainda nós pensamos assim, inclusive as próprias mulheres pensam assim, esperam esses comportamentos fortes, competitivos, viris dos homens, né? E necessariamente as coisas ainda estão evoluindo, ainda estão mudando. Então, em menor grau ou maior grau, existem ainda esses comportamentos e essas concepções, essas formas de pensar a masculinidade e o que é ser homem. E isso piora principalmente quando se chega à maturidade e à velhice. O que acontece? Nessa idade, a partir dos 45, 50 anos, é o momento em que há perdas, né? Perdas da musculatura, nos hormônios, e isso naturalmente vai gerar uma menor, né? Menor potência sexual, menos força física, né? E mais até um sentimento de vulnerabilidade e fragilidade maiores, né? Então, e com o passar da maturidade para a velhice, isso também pode se agravar. Aliado a isso, a gente, vamos dizer assim, próximo a esse tema, está a questão do autocuidado. Porque à medida que envelhecemos, precisamos mais ir aos médicos, precisamos nos cuidar mais. E o homem acaba afastando um pouco disso. A palavra autocuidado para os homens, às vezes, é muito difícil ele entender isso, porque parece algo muito mais feminino. E se cuidar do outro é algo que muito mais ligado ao comportamento feminino do que o masculino. Mas ele é necessário para que haja uma qualidade de vida, para que haja saúde, para que se previnam doenças, né? Então ele precisa ir ao médico, precisa fazer o exame de próstata, muitas vezes cercado de preconceitos em relação a isso. E quando fica doente, ele acha que não precisa de médico, não precisa porque ele é forte, ou porque alguns têm uma concepção de que acham que nunca vão morrer, por serem tão fortes e por serem homens. Então isso os afasta, né? Os afasta de procurar
uma medicina preventiva e a própria medicina interventiva. Aliado a isso, e aliado assim, a gente voltando a essa questão da maturidade, velhice, é importante também dizer que, à medida em que o homem ele é treinado para estar em espaços públicos e muito menos do que em espaços domésticos, no momento da aposentadoria ou na hora que ele para de trabalhar, ele vai voltar para casa. Só que aquele espaço para ele não é um espaço tão interessante. E o que gera uma propensão a isolamento e assim a depressão, que é um problema muito grave, né, entre os homens mais velhos. O que pode levar, por exemplo, à tentativa de suicídio. Então, nesse sentido, a gente até tem uns estudos que mostram que as mulheres participam, as mulheres mais velhas, na fase da terceira idade, enfim, que elas participam muito mais de grupos de convivência do que os homens. E os homens tendem a ficar muito mais isolados do que as mulheres. E aí eles têm mais doenças e têm menos tempo de vida. Bem, outra coisa também relacionada a isso é que, como o homem geralmente tem maior tempo dedicado ao trabalho, ele teve pouco tempo para se vincular aos filhos. Isso está mudando, né? Existe aí uma nova parentalidade, existe aí um novo homem que quer participar mais da vida das crianças. Isso é muito bom, isso é muito importante para a família, para as crianças, enfim, até para toda a sociedade. Mas, assim, homens que não tiveram ainda essa oportunidade, quando chegam na velhice, eles se afastam mais dos filhos, eles não têm aquele contato. E aí os filhos tendem a cuidar menos dele. Então, isso é um fator de risco para a sua saúde. Inclusive, nos abrigos de idosos, os homens são muito menos visitados do que as mulheres. Né? Então, que isso gera mais solidão e mais depressão. Bem, aliado a isso, a gente tem então um conceito também, essa dificuldade em se relacionar afetivamente com as pessoas. Né? E a afetividade está relacionado a conversar, a se aproximar do outro, a ser cuidado e cuidar. Né? Tem um menino super jovem, né, que ele está fazendo muito sucesso aí nos vídeos dele, o Caio César, que ele faz palestra para os homens, né, fala sobre masculinidade para homens e mulheres, e ele sempre pergunta, né, dos homens que estão lá, quantos homens ali tem pelo menos 3 pessoas para conversar sobre tudo. E geralmente poucos levantam a mão, e quando ele pergunta quem são essas pessoas, a maioria das vezes é mulher, ou a mãe, ou a esposa, ou uma amiga. Então não existe no círculo afetivo do homem um outro homem, ou seja, que ele possa expressar suas emoções, suas fraquezas, suas falhas, porque é proibido a ele, de certa forma, expressar isso, principalmente diante de um homem. Mas a gente sabe que, em psicologia, que a expressão de sentimentos, de emoções, sejam positivas ou negativas, elas são essenciais para a saúde psicológica. E aí, nesse caso, eu chamo a vocês, homens, né, a começarem a pensar sobre isso, a pensarem sobre novas possibilidades de se relacionar consigo mesmo e com os outros. Porque isso vai ter um impacto para você e para quem está à sua volta, principalmente para os seus familiares, que são pessoas que convivem de forma mais íntima com você. Então, a psicologia, a psicoterapia ou mesmo a psiquiatria, ela pode ajudar vocês a entenderem melhor o mundo de hoje, né? Entender por que as coisas estão assim e como lidar com toda essa inovação de comportamentos, com todas essas mudanças culturais que não adianta fugir, né? Elas estão aí, vão ficar mais fortes, né? E as mudanças tendem a ficarem mais intensas, né? E ao longo do tempo, isso não tem volta, né? Então, é preciso que haja um autoconhecimento mais forte, mais profundo, haja uma flexibilização psicológica para maior aceitação e tolerância dessas mudanças que estão fora, mas que também podem produzir mudanças internas, né? E lutar contra isso é adoecedor, traz sofrimento, traz dor, né? E para a gente ter uma vida saudável psicológica, a gente precisa estar atento a isso e abrir as novas possibilidades de sentir, de pensar e de se comportar, enfim, né?
Então, gente, é isso. Eu sei que é um tema muito polêmico, delicado, tem muitas nuances. Eu falei muito pouco ainda do que a gente conhece, né? Nem falei muito assim sobre as minhas experiências com o grupo reflexivo de homens, porque é muita coisa, mas enfim, essa experiência me ajudou a falar isso para vocês, principalmente para os homens, né? Que existe muitas possibilidades na vida. Não existe só uma forma de ser homem, né? Existem outras formas, existem outras masculinidades, tá? Então é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que tenha sido útil, espero que vocês tenham gostado. E no próximo vídeo a gente vai falar um pouco, já que eu falei de homens e mulheres, de relacionamentos e tudo mais, eu vou falar um pouco sobre a terapia integrativa de casal, né? Do ponto de vista da análise do comportamento. E vou pincelar algumas coisas sobre terapia sexual e atendimento familiar, né? Isso para a gente fechar o ano, para a gente poder, enfim, ter um conhecimento melhor dessas intervenções, que podem ajudar muito os homens, as mulheres, né, o casamento, ou também, né, eu pouco falei, mas das relações homoafetivas, que também se vinculam a esse tema, né, mas não deu tempo para falar, mas enfim, a gente pode conversar depois fora do vídeo sobre isso, né, enfim. E é isso, esse é o recado que eu tenho dado, que eu dei para vocês, espero que tenham gostado, e até dezembro no nosso próximo vídeo. Até lá!